Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo ao Cris por Cris Mendes, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E se você não é inscrito aqui, se inscreva aqui, curta, compartilhe e comente. E deixe aqui a sua sugestão para um próximo vídeo. É importante demais que você tire o dedo da sua mão e coloque aí, estica o dedinho, clica aí para curtir, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribua para mais pessoas. Bom, eu sou Cris Mendes, o assunto de hoje é numerologia kármica e nós vamos falar sobre a infância destruída, nós vamos falar sobre pessoas adultas dilaceradas, nós vamos entrar em assuntos delicados como o abuso infantil. Bom, na semana passada eu postei um vídeo falando sobre o caso da menina de 10 anos, né, que foi violentada pelo tio tal, e teve a gravidez interrompida, e falei muito sobre a questão do abuso dentro de casa. No meu outro canal, do Fato ao Ato, que se você não é inscrito, se inscreva, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o canal. Eu coloquei um vídeo falando sobre assédio em família. Do padrasto que tinha assediado a enteada e que a mãe não tinha acreditado, né? Porque a mãe fala, você não sabe sentar, você que provocou, né? E muitas pessoas que passam por abuso, a primeira pergunta que se pergunta é, que roupa que você estava vestindo, né? Foi você, será que você não deu uma insinuada? Será que você não se mostrou? Será que a sua blusinha não estava ali, né? Com os peitos ali apontando, né? Fazendo sinalização. Será que você não estava com a bundinha muito empinada? Estava com a saia muito curta? Existe na cultura, existe na sociedade uma cultura de culpabilizar a vítima. E eu não tô colocando só meninas nisso, eu tô colocando meninas também, que aí também tem um outro parâmetro, né? A gente vê muito a violência das mulheres e existe violência também com homens, com meninos. Meninos sofrem estupros também. Então esse é um vídeo pesado, se você tem gatilho, não assista. O assunto que veio à tona na mesa foi de uma pessoa, e essa pessoa, ela foi abusada pelos irmãos, sim, plural, pelos irmãos. Pelo pai. E ela tem irmã mais velha que também passou por isso. E ela ali, os irmãos fazendo ela passar por tortura, né? De machucar o corpo, queimaduras e coisas. E ela tinha a irmã mais velha como uma mãe, foi conversar com a irmã mais velha, e a irmã mais velha, tipo, né? Fingiu que não estava sabendo nada, fingiu que, né? Passou por cima, né? Percebeu, mas passou por cima da situação, porque a irmã mais velha, dentro da numerologia, mostra que a irmã mais velha tinha se apaixonado pelos irmãos, né? Nessa cultura do incesto. Então, havia se apaixonado, tipo assim, acabou criando na irmã, viu na irmã, na verdade, uma concorrente. A mãe, no primeiro ciclo de vida dela, estou com as contas aqui, no primeiro ciclo de vida dela, mostra que a mãe tentou abortá-la e não conseguiu. E que ela, na verdade, né, quando ela já falou assim, bom, já que eu não consegui mesmo, vamos continuar com isso aqui, quem sabe, né, o pai que vive pulando cerca, quem sabe ele para aqui dentro de casa, não parou. Então, conclusão, ela, né, tinha dois problemas para resolver. Um marido que não parava dentro de casa, e outro, uma filha que ela não queria e que acabou nascendo e que não juntou o casamento e que virou aquele carnaval. Puf. Conclusão, a vida desta criança era uma tempestade. E nessa tempestade toda que vai ocorrendo durante essa infância, ela acaba saindo de casa, logo antes dos 15 anos sai de casa, arruma um namorado e se enfia na casa do namorado para poder não ficar sendo usada pelos irmãos. E aí ela sai de uma cultura onde ela está sendo o tempo inteiro, com sexo ali, correndo o tempo inteiro, e vai para uma casa. Depois que ela termina com esse namorado, ela arruma um abrigo numa casa de uma senhora evangélica, onde ela tinha horário e regra para tudo. Ela sai da falta de regra total e entra numa situação totalmente regrada. E ali ela vive um tempo.
Depois ela tem dificuldade de se relacionar, obviamente, com homens, mas acaba se casando e acaba tendo filhos, passando-se também, junto disso, por abortos provocados. A pergunta: o que a espiritualidade está mostrando isso para mim? O que eu fiz? Qual que é o meu karma? Qual que é o meu pecado? Ela tem números que falam sobre... Uma das coisas que falam que ela cometeu numa vida passada foi suicídio. Então mostra que ela já vinha sendo agredida há várias vidas, né? E numa das vidas específicas. E essa agressão, essa violência doméstica acaba levando ela no suicídio. Nessa vida ela tenta e ela não consegue se matar. E quando ela não consegue se matar, ela entra num ciclo de autodefesa onde ela se torna muito agressiva. Mas, voltando ao assunto, quando você tem dentro do mesmo grupo familiar pessoas que te agridem constantemente, você tem duas situações. Uma, aqueles espíritos têm que entender, né, como que se gera um amor sadio, saindo do instinto animal, e às vezes eles não conseguem, e aí, por falta dessa consciência, numa outra encarnação, eles continuam fazendo os abusos, eles continuam usando o instinto para satisfazer o instinto animal. Esse é um, porque eles acreditam que aquilo dali é uma forma correta. 2, a pessoa pode ter, durante várias encarnações, ou às vezes uma encarnação específica, ter seduzido, ter feito pessoas se apaixonar por ela, e dentro dessa paixão não correspondida, ter gerado o sentimento de ódio, e aí isso gera a violência em outra encarnação. No caso dela é o primeiro caso, né? Ela passa por relacionamentos, os homens, ela acaba atraindo a paixão de homens, ela não corresponde a essa paixão de homens, esses homens não refreiam os seus instintos animais, e mesmo desencarnando, eles perseguem ela em outras encarnações. E aí vai chegar um momento em que esse grupo de espíritos vai se encontrar. E aí dá esse boom. Quem ganha karma? Bom, ela tem um karma 21. Ela tem um karma que fala que precisa finalizar um ciclo. Então, o fato dela ter passado por violências em outras encarnações, e a forma dela se livrar da violência foi se matar. Nessa vida, ela passa por violência, mas ela não consegue se matar. Ela fecha esse ciclo. Mas ainda existe um débito espiritual, né? Porque o débito espiritual vai vir onde? Vai vir em questão dos abortos que foram provocados, né? Não foi uma gravidez que foi causada pelos irmãos, né? Então, o aborto foi causado por uma outra gravidez, ela já estava numa vida adulta, né? Mas é aquela coisa, o corpo maculado, ele rejeita o toque. Se você pega um animal e maltrata esse animal, e bate, e xinga, e bate com o pau, quando você chegar perto dele, ele vai avançar em você, ou ele vai se fechar com medo. No caso dela, ela avança e se fecha no sentimento, porque a cabeça dela, enquanto criança, entende que só vão chegar perto dela para usar o corpo. Só vai chegar perto dela para explorar, para machucar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Eu perguntei se ela tinha conversado isso com algum psicólogo, com algum psiquiatra, porque nesses casos é bom você ter um apoio psicoterapêutico. Ela disse que não, que ela se sentiu à vontade de conversar comigo, sentiu esse impulso de falar isso comigo, porque ela tinha visto o vídeo que falava sobre a questão do assédio familiar. Gente, às vezes a gente julga as pessoas,
Porque a orientação sexual, porque agora tem tudo, né? Tem demossexual, pansexual, assexual, tem todas as nomenclaturas. Porque o jeito de vestir, porque o jeito de falar, porque é muito masculinizada, ela é muito isso e muito aquilo. Eu aprendi com a numerologia kármica que a gente não tem que julgar, não tem que sentenciar. Nós sentenciamos muito a vítima. Ela tentou um diálogo com a mãe e a mãe a rejeitou. O pai abusava, os irmãos abusavam, não há uma rede de apoio. Nós não nos preparamos para ouvir as pessoas, né? Ouvir as suas dores. Uma questão dessa daqui leva a longo prazo, como foi no caso dela, uma dificuldade de sentir. Ela poderia ter desenvolvido aqui, ela não desenvolveu, mas ela poderia ter desenvolvido aqui, os números dela não batem com a psicopatia, mas ela poderia ter desenvolvido uma psicopatia aqui. Porque ela foi tão torturada que a única forma dela se sentir viva seria também torturando alguém. Aqui, no ciclo de encarnações, ela está na última encarnação, o marido dela hoje também está na última encarnação, o marido não tem karma, mas o caminho kármico dela diz que ela vem na vida para mudar, para transformar, para fazer diferente. E tanto é que faz diferente que ela tem uma subtendência 12, quer dizer, ela já tem um quê de suicídio que vem com ela ali, que ela não consegue. Então, ela corta a primeira linha kármica dela. E agora, ela está no momento de libertação de karma, onde a libertação de karma dela diz que ela tem que se voltar para o lado espiritual e para o lado da cura emocional e psicológica. Ela está no momento onde a linha kármica dela, agora, no momento em que ela se liberta disso que acontece, no momento que ela consegue falar, porque ela está num ano... Ela está vivendo um ano onde as coisas vêm mudando constantemente. Até esqueci de fazer uma conta aqui. Ela vem num ano onde as coisas elas vêm mudando constantemente. E 6, 8. E dentro dessa situação, ela está num ano onde ela precisa trabalhar as ilusões. Ela precisa quebrar as ilusões. Quebrar aquilo que aprende, aquilo que a enjaula. Né? A estrela, quando ela brilha, ela já morreu. Então, ela, neste olhar, ela se sente morta por dentro. Porque ninguém olhou para a dor que ela estava sentindo. Ninguém percebeu a situação difícil que ela estava passando. Ninguém à volta percebeu a violência que ela estava vivendo. Porque os irmãos a ameaçavam constantemente sobre tortura. Então ela não podia falar. Quantas crianças e quantas mulheres não passam por violências domésticas, não passam por situações de violência, de ultrapassar os limites do corpo, né, de macular o seu corpo, e elas não conseguem falar. Precisamos estar atentos a ouvir. E, na medida do possível, e de preferência, sempre denunciar, sair e em busca de ajuda, em busca de rede de apoio. De preferência que se consiga externalizar, né? E com a ajuda de terapeutas, com a ajuda de psicólogos, de psiquiatras, para essa pessoa conseguir retomar a própria emoção, retomar o próprio sentimento, porque a mãe não quis, a mãe rejeitou. Ela tentou aproximar da família há pouco tempo e a família continuava no mesmo ímpeto de incesto. Conclusão, ela se afastou completamente da família. Já há alguns anos tentou retomar e viu que não dava certo, afastou-se da família completamente. O marido teve uma outra filha que é fora do casamento. E no momento em que eles estavam afastados, essa mulher, a mãe dessa criança, vem e persegue ela também. Então, existe, nesse sentido, um problema com ancestralidade. Existe, nesse sentido,
um problema espiritual e que desencadeia ainda mais esse problema com a questão do aborto, que precisa ser sanado. Por quê? Porque não é restaurar a fé, é restaurar a alma, restaurar o sentimento da pessoa, restaurar ela ver aquelas pessoas não como uma família. Veja bem, nós temos essa coisa da ligação sanguínea, da ligação sanguínea entre nós, mas antes de nós termos a ligação sanguínea, nós somos espíritos ali. Nós somos um grupo de espírito. É como se a gente estivesse na mesma sala de aula estudando um assunto. Então, dentro desse contexto, você percebe que ela tem que ter um olhar para aquelas pessoas como um grupo de pessoas que não conseguiram trabalhar os seus instintos, que não conseguem evoluir ainda da sua raiz animalesca. E a hora que ela consegue ter esse olhar, ela consegue trabalhar esta mágoa e consegue voltar a ter um pouco mais de alegria de viver. Começa a olhar a vida com mais doçura. Porque quando a pessoa passa por uma situação dessa, gente, a vida é cinza. A vida é uma coisa sem cor e sem sentido. Porque você vai pensar, por que o universo, por que Deus, por que esse povo permite que essas coisas aconteçam? A gente chega a questionar, né? Como a gente questiona, por que tem tanta fome no mundo? Por que tem guerra? Por que tem coisas? Então, há pessoas que realmente elas não se desenvolvem. Quando você faz viagem astral e observa esses espíritos, eles têm, na maioria das vezes, os órgãos genitais de formas animalescas e às vezes muito sobressaídos, porque é onde eles estão apegados, né? Eles não conseguem ver outra coisa. Aquilo ali que para eles é vida, é importante. Eles não têm outros instintos. Eles não têm a questão da humanidade. Eles têm a questão da questão animal, do instinto animal, do instinto primitivo, né? De abater a caça. É bem isso, gente. É abater a caça. Então, quando você consegue observar isso de longe e você percebe que você está expurgando aquela situação ruim, porque você não cedeu, você não cometeu o suicídio, você não cedeu ao lado animalesco também, você consegue aos poucos ir renascendo. Então, assim, o que eu quero falar com esse vídeo também, assim, vamos prestar atenção nas crianças, vamos prestar atenção nos nossos relacionamentos. Às vezes, se você tá muito carente, né, tá muito... gente, ó, literalmente, abraça o capeta, abraça o bafomete, mas não abraça qualquer pessoa que chegar perto de você. Porque a pessoa pode simplesmente te destruir. Ela pode simplesmente acabar com todo o amor que você pode ter pelo seu corpo ou o amor que você pode, de repente, doar para outra pessoa. Esse amor, ele fica soterrado, ele fica lá embaixo. Porque é tanta coisa negativa que você para e fala assim, mas o que tem de positivo na vida? Tem que, mesmo quando a gente está se sentindo completamente perdido, ainda assim, gente, há pessoas que estão aí prontas para acolher e para te ouvir. E a partir do momento em que você começa a externalizar isso, é o primeiro passo para você curar a dor. Tá bom, crianças? Beijos, crianças, fiquem na luz. E quarta-feira, às 21 horas, nós estaremos aqui na live. E eu quero falar uma coisa para vocês. Quero saber aqui, coloca aqui embaixo o que vocês acham. Eu tô querendo fazer, para ajudar o canal e para me ajudar também, eu tô querendo fazer o Responde o Tarô, quando eu fizer os vídeos, as lives, preferencialmente responder a quem participar do Superchat. Então, vai responder todas as perguntas do Superchat? Não garanto. Mas eu vou dar preferência às pessoas que participarem do Superchat. Porque aí me ajuda, né? E é uma forma de trocar energia também. Vocês doam para mim, eu dou para vocês. O que vocês acham? Não é uma promessa que eu vou responder todas as pessoas que participarem do Superchat. Mas eu vou fazer de tudo para responder, em primeiro lugar, as pessoas que participarem do Superchat. O que vocês acham? Coloca aqui embaixo.
Beijos, crianças. Até quarta-feira, às 21 horas, aqui no canal. Fique na luz e até o próximo vídeo.